vamos conversar com o Dr. Rodorval Ramalho, que interage conosco direto de Aracaju. Dr. Rodorval, existe diferença entre a censura brasileira e a censura dos países socialistas? Qual é a diferença, se é que ela existe? Uma diferença brutal. No socialismo, aí sim a gente pode falar de censura em termos estrito sensu, porque lá no livro, na última parte do livro, eu descrevo rapidamente o processo de censura na Alemanha Oriental. Lá é completamente diferente. Lá tudo, absolutamente tudo que era publicado, editado em qualquer área das artes, antes passava por uma análise detalhada de especialistas. Os censores alemães eram distribuídos por tema. Por exemplo, um censor que vai analisar as músicas, ele era um profundo conhecedor de música. Um censor na área do teatro era um profundo conhecedor do teatro. E assim por diante. No romance, na poesia, nos livros de história, na economia, na política, em qualquer área. E eles passavam por várias instâncias. Não era somente um e quando dava para censurar. Não. Lá, como todo regime socialista, havia um planejamento. Por exemplo, no próximo ano, nós publicaremos 50 livros sobre arte. Quais são os conteúdos desses livros? Eles abriam aqueles editais, mas os autores já sabiam que iam escrever e que iam ser detalhadamente analisados. E esses livros voltavam várias vezes. Muitas vezes ficavam totalmente desfigurados ou totalmente diferentes. Tanto que muitos autores se recusavam e aí não publicavam. Ou então pegavam a versão original e traficavam para fora da Alemanha, para a Alemanha, né, para o lado democrático da Alemanha, a Alemanha Ocidental, e lá o livro era publicado, fazia muito sucesso, mas quando o governo da Alemanha Oriental sabia que aquele livro tinha sido escrito por um alemão oriental, aí ele punia o autor, enfim, fazia com que esse autor declarasse publicamente que aquele livro não era dele, enfim. Mas é um esquema totalmente diferente. Até hoje, por exemplo, em Cuba, você não tem em biblioteca alguma, em livraria alguma, as obras dos liberais, da escola austríaca, de um Adam Smith, ou dos conservadores, de um Roger Scruton. Enfim, qualquer crítica, por menor que seja, ao regime, seja veiculado pela música, no teatro, no cinema, em qualquer livro, é absolutamente proibido essa venda. Durante muito tempo proibiram até mesmo a Bíblia. A Bíblia, em alguns países socialistas, era um produto absolutamente clandestino. Quando descobriam, muitas vezes, que a pessoa tinha uma Bíblia em casa, ela ia presa e a Bíblia destruída. Não há termos de comparação com o que havia no Brasil durante o regime militar com o que há ainda hoje no socialismo. É como se uma censura fosse uma censura completamente dispersa, invertebrada, irrelevante, incompetente, preguiçosa, sem eficácia, sem efetividade. Uma censura totalitária, uma censura completa, absoluta, né? Quer dizer, não digo absoluta, porque nos regimes socialistas, muitos escritos circulam de mão em mão, na época, na década de 60 e 70, na base do mimeógrafo a álcool. Então, se uma pessoa fosse pega com um mimeógrafo, ela pegava prisão perpétua. Então, assim, a censura absoluta não existiu, nunca existiu, mas assim, uma censura com C maiúsculo. Aqui no Brasil, a censura nem com C era, eu acho que era com S. Rodorval, essa situação que se vive hoje no Brasil, o parlamento, que hoje a situação é mais complicada, porque os parlamentares estão, muitos já perderam aí, ainda que temporariamente, outros já foram reabilitados, essa questão das redes sociais. Naquele tempo, não. As revistas faziam um sucesso tremendo quando vinha uma matéria especial com Paulo Brossard ou com Marcos Freire. A situação parece bem diferente, né? Nós temos que observar que esse capítulo, por exemplo, do parlamento durante o regime militar, ele também precisa ser mais conhecido, melhor conhecido, inclusive mais estudado. Porque durante os 21 anos de regime militar, nós tivemos etapas diferentes. Até 68, todo mundo falava, todo mundo protestava, e
era uma situação. Entre 68 e 75, aí com o AI-5, já endureceu um pouco mais, mas muita oposição foi feita, inclusive dentro do parlamento. Depois de 75, a gente pode dizer que praticamente as coisas não tinham mais praticamente nenhuma restrição, coisas muito pontuais. Importante saber que cada etapa daquele período, muito importante, porque houve excessos, sem dúvida nenhuma, mas a esquerda armada, por exemplo, aquela que optou pela luta armada, pelo terrorismo, essa daí foi dizimada pelos militares, morreram muitas pessoas, mas essa esquerda também matou muitas pessoas. Dos 426 mortos levantados pela Comissão de Direitos Humanos do próprio parlamento, 1/3 foi assassinado pelas forças de esquerda. Não havia ali nenhum democrata. A verdade é que, como diz um certo jornalista, a democracia morreu em 64 porque não tinha quem a defendesse. Os dois projetos eram projetos autoritários. Só que um projeto, o projeto da esquerda, era sempre muito mais autoritário. Onde a esquerda se estabelece como ditadora, os ciclos são muito mais longos. Está aí Cuba, que fez a sua revolução em 59 e continua uma ditadura totalitária muito forte. A própria Coreia, a China, que é de 49, a ditadura da Rússia durou também aí mais de 70 anos. Todos esses elementos têm que ser discutidos e para que nós reconheçamos os projetos autoritários, que são diferentes entre si e sobretudo, hoje em dia no Brasil, onde nós estamos vendo esses arroubos autoritários, seja do executivo, seja do judiciário, seja do próprio legislativo, das redes sociais também, que censuram pessoas. Dentro da própria universidade, praticamente existe ali uma censura tácita. Toda a produção, pelo menos na área das humanidades, é sempre num sentido só, para reforçar determinadas teses, determinadas ideologias, e não há, dentro da própria universidade, uma grande discussão sobre qualquer que seja o tema. Então é tudo muito enviesado. Então, todos esses elementos e todas essas realidades precisam ser discutidas fugindo daquela falsa polarização bom e mal. Nós temos que entender, não é porque é uma universidade, é aparentemente um ambiente de debate, que nós temos debate. Nós hoje temos muito mais debate no parlamento brasileiro do que na própria universidade. Mesmo que no parlamento muita gente tenha receio de falar certas coisas, porque pode perder o mandato, ou então jornalistas podem precisar se exilar. Então eu acho que a gente tem que discutir isso com todas as nuances que são necessárias, para fugirmos de um certo maniqueísmo.